Programa não recomendado para menores de 14 anos. VX81 no Bafa 2. Como desmontar um CRT sem virar churrasco. 50 anos de polo. Retro Rio de Casa Nova? Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Repórter Retro número 88, último Repórter Retro de 2022, último Repórter Retro deste governo. Daqui a pouco ano novo, vida nova, presidente novo, tudo novo, um monte de coisas novas, até casa, né? E quem está aqui comigo neste fim de festa, fechamento de ano, Copa do Mundo, a gente nem sabe se o Brasil... Na verdade, Juan, a gente fala, quando todo mundo muito novo, a gente só pode coisa velha. Eu ia dizer exatamente isso. Lembrar que velho é seu PC. É isso aí. Então vocês já perceberam, né? Quem já tá aqui, né? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, com Carlos Castro. Eu, César Cardoso. E eu, Giovanni Nunes. Ainda você entendeu? Você entendeu, Juan? Bom, vamos começar o trabalho porque a gente tem bastante efemérides. As outras sessões estão magras, mas a gente tem muita efeméride. E olha, se no Repórter Retro passado, o mês de outubro de 92 foi muito ativo, o mês de novembro de 82 foi mais ativo ainda. Nossa, muita coisa bem significativa. A começar pelos 40 anos do Flight Simulator. Só uma dúvida, o Flight Simulator da Microsoft ou da Sublogic? Faz umas perguntas difíceis. É porque tem os dois é o mesmo título. A Microsoft e a Sublogic brigaram durante anos com relação a esse problema e resolveram quando a Microsoft comprou a Sublogic. É o da Microsoft, não o da Sublogic, não. Ricardo não curtiu, porque para MSI só tem a Sublogic. Não. Mas é o quê? Acho que a gente já fez a efeméride do da Sublogic, né não? Mas Boa pergunta. Você tá falando do MSX, o Boeing 737 Flight Simulator. Não, o Flight Simulator da Sublogic existe e é feio pra caramba. Totalmente dispensável. Mas também não foi original para essa plataforma, né? Foi para Apple II. Uhum. Mas você tá falando dos 40 anos? Tá. É 40 anos é a Microsoft, que o da Sublogic tem 42 anos. Porque o Flight Simulator foi um dos primeiros grandes jogos exclusivamente PC. Não havia, não havia versões, não houveram versões do Microsoft Flight Simulator para 8 bits, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, noção do que era o Flight Simulator, foi numa edição da revista Microsistemas. Eu vou ficar devendo o número, se era o número 59 ou 60, não lembro qual era, sobre simuladores. Eles analisaram vários simuladores e o último que eles falaram era justamente o Flight Simulator. Aí tinha simulador, vários da época, com simuladores entre muitas aspas, né? Porque nessa métrica de simuladores, o pessoal às vezes encaixava até o Air Raiders, aquele jogo que não era lá grande coisa de Atari 2600 como simulador. A primeira vez que eu vi o Flight Simulator foi para testar a compatibilidade do LZ2 em 1987, 87 ou 88. Ou seja, eu joguei Flight Simulator a trabalho. Né? Eu joguei vários jogos a trabalho. A gente estava desenvolvendo um clone de um sistema operacional e tem que ter compatibilidade com tudo, né? Não só com coisas sérias, jogo também. E Flight Simulator ele abusa bastante do sistema operacional, é um teste de compatibilidade, o que aliás nos leva à próxima efeméride, 40 anos do Compaq Portable, o primeiro clone de PC. Isso é uma questão histórica, né? Que é o primeiro clone de PC e aí tudo que nós temos hoje em dia... É culpa desses velhos, esses tiozinhos que resolveram fazer uma fábrica de computadores, né? Tanto esse link do This Day in Tech History quanto o post do blog do Jimmy Meyer que eu traduzi pro Retrópolis há alguns anos, quando ele se chamava Retrocomputaria, usa esse termo, o ataque dos clones. E a história da Compaq, e especificamente a história da Compaq Portable, é a história da clonagem. De certa maneira, ela meio que
existe por causa disso, né? Então, meio não, existe por causa disso. A clonagem de computadores pessoais teve uma história pregressa antes do Compaq bastante rica, com TRS-80, com Apple II, etc., mas só chegou ao ápice com o lançamento do Compaq Portable. Nessa época você tinha clones de PC que não eram 100% compatíveis, né? Porque eles tinham uma outra ROM, precisavam de versões específicas do DOS para rodar, né? Você tinha aqueles que tentaram clonar na cara de pau e receberam a visita dos advogados da IBM, né? Mas esses aqui foram os primeiros a fazer a coisa do jeito certo, né? E deu certo. O que não impediu que eles não fossem processados, né? IBM... Não, eles tomaram a burdoada da IBM no processo também. Tomaram uma burdoada da IBM, né? Mas eles estavam limpos, eles ganharam os processos. Aliás, eles depois tomaram outras na época do AT e do 386. Mas vale a pena aí, deixa eu ter o link, por causa do IMDB, que eu tava com preguiça de procurar onde é que posso isso aí. Tinha um documentário Silicon Cowboys, de 2016, que conta a história da Compaq, fundadores. Inclusive a ideia, eles estavam em dúvida se eles abriam uma empresa para fazer computadores ou um restaurante Tex-Mex. Né? Tem também a série, né, Halt and Catch Fire, que 4 temporadas, 10 episódios cada, que obviamente não é com o nome da Compaq, mas eles contam basicamente essa história, do período início, né? É uma série, acho que foi pelo canal, eu não me lembro. AMC, né? Porque a série mais curta foi assim, formato que eles estavam trabalhando. Ou AMC, cara, né? Quem gosta de... Acho que era mais de pop. E a série, que é o canal que passa, que ainda tá passando o Walking Dead, né? Se eu não me engano, mas posso estar falando uma grande besteira. Eu acho que nos Estados Unidos, no Brasil não. Não, nos Estados Unidos. Halt Catch Fire de 2014 a 2017. Mas eu acho que o Halt Catch Fire no Brasil, não sei se passou na MC não lembro. Isso a gente descobre. A gente pode ver onde tá passando. Enfim, eu não vou procurar agora e se o leitor lembrar, pode postar aqui nos comentários. E eu já tô procurando. Mas assim, procure um comentário para assistir, vocês vão gostar, muito legal. Halt and Catch Fire não está disponível em nenhum serviço de streaming. Ou seja, se não achar passando numa TV, você pode infelizmente ter que recorrer à locadora do Paulo Coelho. Isso. Enquanto isso, no mesmo mês, nós temos outra efeméride de 40 anos de um software que provavelmente foi muito rodado no computador da efeméride anterior, que foi o WordPerfect. WordPerfect. Sabe que eu não usei o WordPerfect, mas ele era extremamente um PC muito popular, mas não muito popular no Brasil. Nos Estados Unidos ele era muito mais popular no mundo DOS. Ele ganhou rápido. Sim, quando teve aquela virada, né, de 8 para 16 bits, ele suplantou o WordStar e ficou como o principal título de processamento de texto por lá. Aqui no Brasil continuou usando o WordStar e isso só veio mudar com a segunda virada para o Windows, né? E todo mundo foi usar o Word para ser feliz. O Word 2.0, eu usei o WordPerfect. Adivinha para quê? De novo, testar compatibilidade com LZ-DOS. Mas o WordPerfect ele chegou a ter versões para Mac, óbvio. Ele teve versões para... vamos lembrar uma coisa aqui. A gente está falando dos 40 anos do WordPerfect para DOS. E o original é para mini computadores da Data General. Nossa, não fazia ideia. O original é de computadores da Data General, né? Depois foi portado para MS/PC2. Né? Cara, eu não fazia ideia que foi feito para as máquinas da Data General. Não tinha a menor ideia. Ele teve versão para todo o hardware de 16 bits que esteve disponível nos Estados Unidos. ST, Amiga, Mac, Apple IIgs e por aí vai. E o grande negócio é justamente o fato de que eles foram... A WordPerfect foi muito rápida em suportar os 16 bits, ao contrário do WordStar, que tinha problema, demorou muito para ter uma versão usável.
E mais tarde, ironicamente, né, na transição seguinte, né, para a interface gráfica, o WordPerfect não foi tão ágil em se reinventar. Aí o Word fez com ele o que ele fez com o WordStar. Meio que aconteceu, o Word aqui no Brasil matou o Carta Certa, né? É verdade, o Carta Certa meio que ocupou o lugar do WordPerfect aqui na... Sim. Tipo assim, na linhagem de processadores de texto. Porque o Carta Certa tinha suporte a uma série de coisas necessárias no Brasil e para fazer no WordStar era muito mais difícil. Por exemplo, separação de sílabas. Acentuação, que já era meio complicada na época. O Carta Certa 3 foi o mais popular de todos, apesar de ter o 4 que tinha suporte a gráfico, inserção de imagem no meio do documento, outras coisas mais. 4 era um monstro. Aí eu acho que a separação de sílaba era mais o diferencial, né? Porque a acentuação, pelo menos nisso, o WordPerfect, assim como o MS-DOS que atingiu um suporte de internacionalização melhor ao longo dos anos, ele dava conta do recado. Para acentuação ele dava conta do recado. Mas eu me lembro, a separação silábica que era o tchan do Carta Certa. E agora, para avaliar uma coisa de novembro de 1982, só que não tem nada a ver com clonagem. Tem a ver com coisa séria. Console de videogame. Ah, sim. Porque isso é uma coisa séria, muito séria. Seríssima. 40 anos do Vectrex. O primeiro e até hoje que eu me lembre, o único videogame doméstico com gráficos vetoriais. Isso. 100% vetoriais. Porque você tem como simular os vetoriais lá, mas com aquele monitorzinho, com a geração de gráficos daquela forma, só o Vectrex. Uns anos atrás, alguém levou um Vectrex numa MSX Jaú e foi a única vez na vida que eu vi um Vectrex rodando em pessoa, ali, funcionando. O primeiro encontro de São Paulo foi em 97, né? Foi lá na região de Santa Efigênia. Alguém levou um Vectrex. E aquilo foi uma coisa completamente diferente. Tudo que você se imaginava de console de videogame. Eu lembro que fizeram em Jaú em 2015, eles fizeram uma reportagem para o G1 e o repórter até mostrou que ele tinha aqueles overlays, né, de plástico colorido. Isso. E cara, assim, o Vectrex é uma máquina que não vale como curiosidade, né? Teve o quê? Uns medos. Ele teve uma quantidade razoável de títulos, porque assim, ele entra no mercado literalmente no começo do crash do mercado de videogames. Tipo, ele foi o último a entrar na festa e... Justamente quando a festa estavam demolindo o prédio, né? A polícia estava na festa já. O processador era 6809, vejam vocês. Ele tem um 6809, ele tem um PSG igual do MSX para som. Aí sim, ele poderia ser um console bem legal de ligar na televisão. O problema é que assim, ele traz a própria televisão dele junto no processo. Você precisa da televisão dele, né? Eu acho que quem projetou pensou assim, para não ter briga entre a novela, o jogo e o videogame. A gente já põe a televisão no videogame. Mas se eu me lembro bem, a gente falou num repórter reto de uma restauração de um monitor de Vectrex. Sim. Não me lembro qual. Eu lembro, inclusive era colocar um LCD, né? LCD. Não LSD. LSD. Você vai ver até mais cores e uma resolução. O monitor de LSD é no Polybius. Só para saber, nós falamos do Vectrex no repórter reto número 25, no 25, onde nós falamos um Vectrex consertado pelo Alexandre Souza, Tabajara, e no episódio 33 nós falamos do Vectrex também, foi um monitor grande para o Vectrex, foi uma postagem na afinada sessão Hackaday, que Deus a tenha. Isso foi, essa postagem, aliás, essa postagem está fazendo 5 anos. Porque ela que nem o post dos quadros anteriores. É porque ela é de novembro de 2017. Olha, sincronizado. Se não me falha a memória, o cara usou um monitor de asteroides de arcade, né, para ligar no Vectrex, não foi? Acho que sim. Tá lá no Hackaday, quem quiser procurar, vocês podem pegar o episódio número 25, tem do concerto, e no episódio 33 tem esse que eu botar um monitor maior pro Vectrex. Então eu acho que ele, deixa eu até ver aqui. Ele fala do monitor aqui bem maior do 19 polegadas, com 19 polegadas. Porque ele é mais jovem. Eu já deixei anotado aqui para eu botar o link do show notes depois na hora da edição. É uma máquina curiosa, né, o Vectrex, né? Eu fico pensando quantos jogos ele veio a ter. Era uma biblioteca meio magrinha, se não me falha a memória. Alexa, quantos jogos o Vectrex teve? O processador era um 68A09, trabalhando a 1,6 MHz.
1K de RAM, 8K de ROM, alto-falante interno de 3 polegadas, o processador de som é um AY138912, todo mundo conhece. O tubo de imagem era da Samsung. Tem um montão de homebrew, tem muito mais homebrew do que jogos oficiais. Não chegou a 30 jogos oficiais. Estou vendo na mãe dos burros, né, na Wikipédia. Sim, tem uma lista de jogos que não foram lançados. Tem isso. Que obviamente não existe console de videogame obscuro o suficiente para não existir uma comunidade homebrew no presente. Sempre existe. Sempre. Claro, isso aí sempre faz parte. É de lei. É uma constante universal, né? Agora vamos pular mais uns 10 aninhos para trás, porque em novembro de 1972 nasceu o Pong é cinquentão. O Ping, Não, o Ping, eu acho que ele... talvez o Ping seja seja um pouco mais tarde, porque TCP/IP veio um pouco depois, né? 81. Mas o Ping, eu acho, mas o Ping em si acho que é mais antigo, mas já não usando TCP/IP, não usando ICMP. Mas a gente vai falar de protocolo, vamos falar de videogame, vamos falar do Pong. Então, o original da Atari, que deu origem a todos aqueles clones, os telejogos, os kits de nova eletrônica. Deu origem à série. Originalmente, nesse caso aqui, estamos falando da máquina de arcade, né? Uhum. O arcadeão. Ele surgiu como arcade antes de terem a ideia de fazer um console doméstico dele. Uhum. O segundo jogo da Atari, né? O primeiro foi o Space War, não, é Space War, né? Era um clone de Space War. Space War. O primeiro foi o Space War, mas a Atari, na verdade, ela fez para a Nut Associates. Como Atari, o primeiro jogo dela foi Pong. Aí a coisa foi evoluindo, né? O Pong virou Breakout, depois deu a ideia do Oz para fazer o Apple II, depois o Pong virou uma caixinha de se ligar na televisão, e depois o Alan Bunch achou legal que ia fazer uma coisa mais programável para todo mundo ligar na sua televisão. Enfim, se você gastou R$75 para comprar você já deve ter lido, já provavelmente já saiu, né, no Retrópolis, né, o não review do Atari 50 Celebration, e vocês devem ter lido o quanto eu recomendo fortemente gastarem seu rico dinheirinho na Steam, ou enfim, ou na PSN, ou na Xbox Game Pass, ou sei lá onde você compra seu jogo, né? Ou para Switch também tem para Switch, você vê o quanto eu recomendo. Tem lá a história toda bonitinha, inclusive com as cagadinhas que a Atari fez de como surgiu, né, o Pong e etc e tal. Inclusive, se você comprou o Atari 50, você já deve ter jogado os jogos lá dele. Enfim, certamente você jogou o Vector, alguma coisa lá que eu nunca lembro a porcaria das vogais, né, que é muito bom, eu joguei e por aí vai. Para terminar, nós deixamos aí um link para o vídeo do Engadget em homenagem ao Pong. Hora de ressuscitar os mortos? Pela última vez em 2022. Rise from your grave. Pela última vez em 2022, vamos levantar defuntos. E esse é pesado. Esse é um defunto pesado, mas antes de levantar esse defunto, deixa eu pedir desculpas ao nosso público que, por conta de eventos, por conta de Copa do Mundo, etc., nós perdemos alguns vídeos de restaurações que ocorreram nesse período, e em particular tem um que eu quero fazer a promessa que a gente vai recuperar o atraso no primeiro Repórter Retro do ano que vem, que é a saga do Centurion, que ela está continuando. O camarada conseguiu botar disco de 8 polegadas para funcionar, ele tá mexendo na controladora e o negócio continua épico, mas nós não vamos falar disso agora, vamos deixar na reserva. Nós vamos aproveitar Natal, Ano Novo, férias, etc., para nos atualizar na saga do Centurion. Agora segue com o Commodore X64. Mas, João, poxa, Centurion já tá com mais episódio do que Malhação, né? Tá com mais, já tá com mais episódio que os Simpsons. Daqui a pouco chega em Doctor Who. Mas a gente não vai falar do Centurion agora, né? Então o 8-Bit Guy
E não tem feito tem muita restauração ultimamente, né? Ele pegou um Commodore SX64 para consertar, uma máquina arrastável, que nós já comentamos sobre ela em alguns episódios. Nós falamos sobre portáteis, se eu me lembro bem, episódio número 7. É o irmão espiritual de 8 bits do Compact Portable que a gente mencionou agora há pouco. E também lembrando de uma certa proximidade com o... Como é que chama? Também com o Osborne. Não é o Duende Verde, é o computador. Isso. Exatamente. Então, eu não vi esse vídeo ainda, vou confessar a vocês. Assim, o seguinte, o 8-bit guy queria ter um SX64. Ele tinha espaço pra falar na casa dele, né? Né? E quando conseguiu ele precisou, né, fazer né, todo o trabalho de consertar. Ele pega um pouco do histórico, né? Antes do SX64 houve a máquina SX100, que era um protótipo, que era a mesma coisa, só com monitor monocromático, e também o outro protótipo, o DX64, né? Que é o SX64 com 2 drives. Ele comenta, o conceito é bem simples, né, César? PLA e SID, um pouco de limpeza, um pouco de faxina, encomendar uma malha de teclado no exterior para substituir, porque o teclado está podre. E no final, alguns comentários dele. O mais interessante é com relação à qualidade do monitor, que é muito ruim. O Dave Murray estava fazendo, o 8-bit guy, ele estava fazendo uma série sobre os micros da Commodore, né? Uma longa série em várias partes. Ele pretende montar como um documentário, uma coisa só. Precisava ter um SX64 para poder falar, né? O principal argumento é que ele até cita disso, né? Pra que a Commodore fez isso? Fez uma máquina portátil que era cara pra caramba, voltada para o mercado corporativo. Você não via títulos comerciais para Commodore 64. E o principal, né? Com aquela imagem, aquela telinha horrorosa, não dava para enxergar muita coisa. E aí possível 40 colunas, né? Piorar 40 colunas. Grandes questões se perguntar e dizer, porra, coisa de maluca é essa? Mas... E por falar em tela... Temos um tutorial aqui para os candidatos a Frankenstein, né? It's alive! It's alive! O Noel Lopes fez um vídeo que o Fredon deveria ter feito, mas papou mosca. Pô, Fredon, o espanhol chegou depois. Fredon é devoto da igreja do CRT, né? Da católica... como é a católica de Rei Mission, né? Católica de Rei Truth. Católico Rei Truth, bem lembrado. Quer dizer que o Noel Lopes mostrando como desmontar um CRT com segurança. É uma coisa que eu sempre tive um medo danado de desmontar CRT. Ele tinha um monitor de Amstrad monocromático, ou seja, com a fonte lá dentro. Ele era um monitor pro 6128, né, que tem o drive embutido. E o drive não funcionava porque a máquina, o monitor lhe fornecia tanto 12 quanto 5 volts e o drive não ligava de jeito maneiro. Ele tinha oxidação no contato, ele resolveu desmantelar aquela máquina. Ele dá toda a explicação do que você tem que fazer, como você tem que fazer, do porquê você tem que fazer aquilo. Ele literalmente solta aquele plug do tubo e ele para o vídeo para correr. Aí depois da corrida, de um banho, ele segue com o conserto do monitor, né? Ele arruma os 12 volts, ele põe um antioxidante nos controles que estavam chiando, mas uma coisa que ele não conseguiu resolver é o fato da imagem parecer que está piscando, que muito provavelmente tem correlação com o fato de que é um monitor feito para o mundo 50 Hz, vivendo agora numa rede elétrica de 60. E para quem gosta de tubo de imagem, ele falou que esse conceito foi um teste. Ele tem um colorido para consertar também. Então aguardemos que teremos novidades em breve, né? Uhum. E ele termina o vídeo dando uma pausa para jogar Gunfight. E agora vamos pro Mano Parça. Brasil! Chega de Vitor Truco no Mano Parça, né? Ele já fez tanta coisa nos últimos Repórter Retro. Vamos dar as luzes da ribalta para outro Parça, né? Sim. O Augusto Bafa, ele fez uma plaquinha de ZX81 pro computador de backplane no Bafa 2 dele. Aliás, esse Bafa 2, ele tá meio assim como
O multicore não é FPGA, né? Assim como o multicore simula todo o hardware na FPGA, o backplane do Bafa você pode colocar absolutamente qualquer coisa nele. É desenvolver a placa e ser feliz. Ele é quase o genericão, né? É o genericão. Quase. O genérico discreto. O interessante é que isso que ele está fazendo nesse barramento que ele mesmo inventou, teoricamente podia ser feito em todos os outros barramentos clássicos, né, dos anos 70, o S100, o SS50, um era mais praticamente só usado para CPM, o outro praticamente era só usado para processadores da Motorola, mas é uma ideia que ninguém teve, né? E o Augusto Bafa saiu desenvolvendo placas de tudo, tem de ColecoVision, tem de Atari, etc. E a gente ainda está no começo na vida desse projeto e certamente vão surgir muitas coisas mais. Tem aí o videozinho que vocês podem ver o bichinho funcionando. E isso é uma coisa que vai render. Só para lembrar que o Bafa teve lá na escola, convidei ele para dar uma palestra lá na escola, e aí os alunos adoraram, né? Viram lá, quiseram ver, perguntaram um monte de coisa a ele, assim, ficaram curiosos lá, acharam muito interessante, porque pensar para eles, não, ele tá, chegar para meus alunos e falar, ele está, não, professor, ele faz um computador, não, ele tem que entender, ele projetou o computador. Aí vamos perguntar, como assim? Ele projetou, fez o projeto do computador e ele montou. Os alunos ficaram uma coisa bem diferente para eles, eles discutiram bastante. Foi bem legal a palestra dele. Vamos passar para os comentários, então? Então, os comentários temos a leção do número 136, então, jogos de navinha, verticais, tomo número 2, parte A, onde nós temos inicialmente 2 comentários. Por que vocês estão comentando tão pouco, hein, gente? Falando nisso, comenta mais, vai, comenta mais aí, diz o que vocês acharam, mas... Vamos começar a xingar todo mundo, aí todo mundo vai ter que comentar pra xingar a gente de volta. Pois é, né? Não, mas eu estou vendo uma certa retomada de atividade. Tem comentários nas duas partes, no site e no YouTube. Sim. Então, no site, comentário do Melo Júnior, mais uma parte excelente, muito obrigado. O único detalhe é que o Bomb the Bass fez sim algum sucesso no Brasil, em particular com a Beat Disco. E, mais uma vez, parabéns a todos. O nome Bomb the Bass não me é estranho, mas eu não vou lembrar. A gente era muito mais jovem na época, então acho que não era. Mas é bass ou bass? É instrumento musical ou é peixe? É uma banda. Bomb the Bass. Então não, é bass. Bass é peixe, bass é instrumento musical, baixo. Whatever. E aí passamos pro segundo comentário, comentário do Bruno Castro Alves. O avião do Riverhead é um ecranoplano. Olha! Baixo, aí bate nas ribanceiras do rio e sobre a água. Lembrar que quem construiu ecranoplanos foi a antiga União Soviética. O avião voava no máximo 5 metros acima do nível do solo. Tem alguns vídeos, alguns canais especializados no YouTube, canais especializados em aviação, que já fizeram vídeos sobre os protótipos dos ecranoplanos. É claro que na nossa cronologia pessoal, o avião do Riverhead era um ecranoplano, né? É aquela maneira que pra gente resolver um problema, a gente dá um jeitinho. Repórter Retro também é cultura. Nossa, eu fiquei curioso com esse comentário e fui pesquisar na Wikipédia esse tal de ecranoplano. Muito interessante. Quando ele lembra que o episódio ficou delicioso, crocante. Muito obrigado. Tem que correr atrás para correr essa enormidade de jogos de navinha. Boa sorte. Essa é a sua vida agora. Você não vai mais fazer outra coisa na vida se você quiser jogar todos. Não tem como. E no YouTube o Alexandre Lima comenta: essa história que contaram no final lembra a história da Commodore, mas ainda mais confusa. E na parte B temos um comentário do Danjovic. Muito boa essa série dos jogos de navinha. Foi bem interessante ver os jogos que não eram de navinha, mas são jogos de navinha, ou seja, jogos bipolares. Nightmare, People, já acabaram entrando nessa categoria, né? Aliás, sobre essa questão de ser ou não ser de navinha, não podia deixar de fazer a pergunta cretina. Mas e o Elite? E o Texter? O Elite é um FPS. O Elite é um simulador de mundo aberto, né? Continuando, mas como bom pereba, eu não jogava muitos jogos de navinha porque eu achava extremamente difícil, eu detestava repetir o mesmo trecho várias vezes. Eu também, não era muito fã não. Daí eu pegava alguns poucos de revista e me divertia passeando pelo jogo, tomando tempo para apreciar os detalhes gráficos, os cenários e a música. É um pereba decidido a ver o final do jogo. Quando não havia poucos disponíveis, aí a diversão era maior porque eu passava o tempo desassemblando os jogos
à procura das instruções que decrementavam as vidas para substituir por NOPs. Às vezes não funcionava de primeiro, eu tinha que rebobinar o gravador e carregar novamente o jogo para tentar outro endereço, mas isso era parte da diversão. Sem contar que aprendi bastante coisa no caminho, seja lendo trechos de código, seja fazendo as ferramentas de carregamento e de busca de valores hexa na memória. Depois desse, tem um tal de Ricardo Pinheiro que comenta: oi, Danjovic, jogos bipolares, essa foi boa, gostei. O Elite é um simulador de nave espacial 3D com comércio. O primeiro jogo de mundo aberto da história, falamos dele no episódio 16, acho que em 2011. Ou seja, já virou efeméride, né? Já deixou de... Já é retro do retro. E é um dos poucos dossiês de jogos que a gente tem. A gente tem só uns 3 ou 4 feitos, né? Tem do Doom, tem do Space Invaders, tem do Elite. Foi o primeiro, acho que tem mais. Tetris. São 4. E aí eu aproveito e comento, você pode até ouvir, mas como era no início, peço desculpas antecipadas pela qualidade do áudio. Eu também usava os poucos para me dar um pouco melhor, só assim que eu avançava alguns desses jogos. Perebas univos, e quem diria que esse desejo te ajudou a aprender a sempre. Um abraço. E ele acrescentou: salve, Ricardo, nos temas hacking de jogos e de Elite, eu analisei vários saves do jogo para descobrir os bytes alterar, bater apenas o dinheiro inicial, mas o suficiente para comprar um infame docking computer, ou eu também. A partir daí, durante vários meses, minhas madrugadas nunca mais foram as mesmas. Exatamente, cara, exatamente. Era o que a gente fazia, ou contar com alguém que tinha um save game com docking computer, ou hackear só para ter o docking computer, porque vou te contar, enfiar a pinóia da Cobra Mark III dentro da estação, aquilo ali eu vou te contar, que droga. E no YouTube, o Alexandre Lima comenta: é o mesmo que está fazendo um port do Prince of Persia para o MSX2. Aposto que vocês sabiam, não? E alguém da nossa equipe, que não sei quem é, mas não fui eu, responde: sim, estamos sabendo sim, temos certeza que vai ficar sensacional. Foi você, Ricardo, não foi? Fui eu. Não vamos dizer que. Vamos contar o milagre, mas não vamos dar o nome do santo, porque a gente não sabe quando vai sair, porque se eles souberem, vai ter aquele bando de gente dando pitaco no trabalho do coitado, reclamando, cobrando, quando é que esse jogo vai ficar pronto? Mas sim, tem uma pessoa, um desenvolvedor, que estava fazendo um port do Prince of Persia. Começou, mas ele primeiro quer lançar um outro jogo. Ele tem a intenção de lançar um outro jogo. Karateka. Oi? Desculpa, Karateka. Ele quer seguir a cronologia. Vai ser o Karateka primeiro. Não é o Karateka, é um outro jogo de Atari que ele quer fazer para MSX, que ele está desenvolvendo. Ele falou, a última vez que ele falou no assunto que a gente comentou, ele falou que tá quase pronto. E o Prince of Persia vai ser para MSX2, tudo. Ele vai meter bronca nisso aí, tá? Mas eu vou olhar, temos certeza que vai ficar sensacional. Com certeza. Com certeza. Ele roda bem no Apple II, não tem como não ficar foda no MSX2. Verdade. E agora vocês levantam a fúria da comunidade de Apple II pra cima da gente. Falei mentira? Não, mas não espalha. Vamos passar pros Nós? Nós tem fofoca, olha, temos coisas que podemos revelar, mas apenas parcialmente. Tem fofoca pro meio do ano que vem. Pois é, gente, o que é que acontece? A gente não pode contar toda a história, porque a gente não tem nada local fechado, mas nós já fomos conversar para ver o espaço para uso para Retro Rio de 2023 e já vão sabendo que ela vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2023, no feriado de Corpus Christi, quinta, sexta e sábado. Nós já fomos lá no local onde a gente tinha feito antes, no Centro de Arte Calouste Gulbenkian, conversamos com eles e eles falaram pra gente assim: olha, entra em contato com a gente em março, que agora, final de ano, Copa do Mundo tá tudo enrolado, e depois a gente tá direto enrolado com o Carnaval. Início de março entra em contato. Tá bom. Nós saímos, tava eu, o comparsa que lida muito com essas coisas comigo também, o Rogério Bellarmino, da Tecnobyte. A gente saiu, passamos por um outro local, caminhando pelo centro do Rio, passamos por um outro local, a gente parou, um olhou pro outro assim: vamos lá perguntar a possibilidade? Ele ou não, a gente já tem. Vamos tentar. Dizer que a gente foi muito bem recebido pela pessoa responsável por eventos. Conversamos, explicamos a proposta do evento, falamos tudo. A pessoa ficou muito animada, pediu para mandar um e-mail explicando tudo. Mandamos. Nos ofereceram um espaço bem maior do que o espaço do Calouste, numa localização até melhor do que a do Calouste. Sim, e assim, um espaço assim, fantástico, vai dar para fazer um monte de coisa, um custo ainda menor, porque no Calouste a gente dava uma contrapartida, mas eles não falaram nada em contrapartida de material para eles, e a gente está empolgado. Mandamos, entramos em contato, estamos esperando, então por ocasião de vocês ouvirem isso, esperando ter alguma coisa mais concreta,
Nós já entramos em contato tipo, há mais de 6 meses antes, a gente já quer fechar logo para poder começar a divulgação. Então vocês já vão sabendo que a Retro Rio já está com a data fechada. As MSX Rio do ano devem acontecer a princípio dia 6 de março e 7 de outubro de 2023, no primeiro sábado de março, primeiro sábado de outubro de 2023, caso não tenha nada, não tem nenhum impedimento. Está se fazendo agora, tem um grupo fechado, para você estar montando os eventos retro no Brasil, para a gente fazer um calendário unificado. Então a gente já pretende divulgar para vocês. Para quem tiver a oportunidade de sabendo, a MSX Curitiba também já está com data, 21, 22 e 23 de abril, no feriado de Tiradentes, em Curitiba. Mas esse espaço, assim, a gente não pode falar ainda porque não está fechado. Entendeu? Então, para a gente não ficar falando e criando expectativa e depois chegar lá e dar tudo para trás, aí a gente ficar com cara grande na frente de vocês. Mas se for concretizado o uso do espaço que a gente está solicitando, vai ser o melhor lugar que a gente já fez evento, disparado em termos de localização, em termos de tamanho, em termos de abrangência. Então, assim, esperamos conseguir. Esperamos talvez já para o próximo Repórter Retro, o episódio que vai sair em fevereiro de 2023, esperamos já poder estar confirmando com vocês e estar revelando, falando desse espaço. Tá? Já ter tudo fechado, tudo confirmado, tudo lá. Uma outra coisa que eu ia comentar que não estava na pauta, mas é importante lembrar também. Teve o lançamento do documentário Loading, né, os primeiros jogos de computador. O lançamento foi em São Paulo, dia 15 de outubro. Esse sujeito que está aqui do lado, esse tal de Giovanni, assistiu, foi lá ver. Fui lá ver o velho chorar. Qual o velho que chorou? Demi Chachana. Tá. Coitado, a Demi chorou, ele ficou mais magro, mais cadavérico que ele já tá, né? Se definhou em lágrimas, pô. Eles estão vendo a possibilidade de fazer um lançamento do Loading no Rio de Janeiro. Então é possível que em janeiro tenha uma exibição do Loading. Eles estão procurando alguns espaços. Um deles é no Museu da Manhã. Para quem conhece no Rio de Janeiro sabe, é onde fica o Museu da Manhã, ali na antiga Praça Mauá, hoje é a Praça dos Museus. Estão vendo a possibilidade de fazer no Museu da Manhã. E a gente está vendo outros espaços alternativos. Há uma possibilidade, inclusive, de fazer eu já ventilei a possibilidade, se não conseguir no Museu da Manhã, nesse espaço que a gente está vendo, porque esse espaço tem auditório. Tem como fazer a exibição também. Então, vocês já fiquem, pessoal do Rio, fiquem atentos. A gente vai estar divulgando isso assim que a gente tiver fechado o espaço com data. A tentativa deles é fazer em janeiro. Não sei se vai ser possível fazer em janeiro de 2023. Vamos tentar. E a gente estará lá presente, né? A quadrilha do Retrópolis, a municipalidade de Retrópolis estará lá presente, mostrando, participando, né? Junto com o pessoal lá no lançamento do Load na exibição. Eles têm a intenção de fazer em todas as capitais que eles puderem. O sonho deles, do Carlos Biguetti e do Marcos Garrett, é fazer Rio, Belo Horizonte, Curitiba, passar o documentário até em São Miguel da Cachoeira, na fronteira, em Chique-Chique, e até na fronteira, tudo que é canto, do Oiapoque ao Chuí. É o sonho deles, vamos ver se consegue. Mas há essa possibilidade no Rio de Janeiro. Quanto ao espaço da Retro Rio, a gente espera que talvez já em fevereiro de 2023 a gente esteja contando para vocês, revelando o espaço, então com tudo fechado. Tá? E se tiver, vamos dizer, nunca antes na história desse podcast, desse site, vamos ter um espaço tão bacana para fazer, tão bom para fazer um encontro. E eu espero que vocês já reservem a data, já comecem a juntar o seu dinheiro, já comecem a ver preço de passagem, venham, porque nesse local, inclusive tem um hotel perto, tá? Tem um hotel perto, dá para ir, tem um hotel barato, tem um hotel barato a uma certa distância, não é tão perto assim, mas tem condução próxima, tem estação do metrô, vai ter estação do VLT, do bonde, tem condução fácil, ônibus praticamente na porta. Então assim, já vão reservando a data 8, 9 e 10 de junho para a Retro Rio 2023. Acho que é isso. E fechamos o ano. Fechamos o ano. Então, pessoal, muito bom estar com vocês. Fechamos mais um Repórter Retro, mais os episódios agora, fechamos o 137 e fechamos mais um ano. Então, a todos vocês que estão nos ouvindo, claro que já ouviram isso, já passou o Natal. Vou poupar vocês das piadinhas de rabanada, peru, entender outras coisas, mas nossos votos de um 2023. E principalmente a do pavê. Não, a do pavê. Nem me lembro dessa do pavê, porque meu pai faz essa piada do pavê até hoje. Diz quando ele faz essa piada do pavê. Aí eu olho assim, eu digo assim, não, pai, por favor, não. Me poupa dessa, vai. Eu vou poupar vocês dessa e vou esperar que vocês no Réveillon
tenha uma ótima passagem de ano. Também vou poupar as piadas das entradas, mas tenha um ótimo 2023. 2023 seja bem melhor do que foi ultimamente, né? Porque vamos convenhamos, né? 2020, 2021, 2022 tá pancada, né? Foi nível hard. Na verdade, estamos indo para 2021. Então nós passamos 2020.1, 2020.2, 2020. Depois dos 36 meses do ano de 2020. Estamos indo agora para 2021, que a gente está chamando de 2023. A gente espera que pelo menos seja um tempo com mais esperança, né? Melhor para todos nós, né? E com muita retrocomp para todos vocês, tá? Por ocasião que vocês verem isso, eu estava me esquecendo. Já aconteceu o encontro do Canal 3 do Rio de Janeiro, então a gente deve botar alguma resenha. Vocês devem ter visto alguma resenha no site, tá? Pintado alguma coisa, a gente comentou como é que foi o evento. Então, veja lá. Mas que 2023 seja um ano bem melhor do que 2021, porque não vai ser difícil, né? Porque que merda que foram os últimos. Olha a classificação etária, por favor. Não, merda a gente pode falar, 10 anos. Uma coisa pior, é só pegar uma vinheta com uma idade maior, problema nenhum. Pega aquele áudio do puta que pariu, Marquinho, que bom do bom. Dá aquele áudio de meter um puto e bota lá nos 14 anos. Pronto. Tá, agora sobe a classificação etária para maiores de 100 anos acompanhando dos pais. Não, isso aí é por Retro Hits. Gente, nos vemos então em fevereiro. Janeiro temos 4 retro besteiras para vocês ouvirem, tá? Esperando que vocês se divirtam ou não. Riam um bocado. O problema é que tá tendo pouca besteira, a gente tem que falar um pouco mais de abobrinha. Os episódios ficaram curtos esse ano. Tô vendo a gente tá falando muito pouca besteira, a gente tem que falar um pouco mais de besteira. Mas a gente se vê então. Chega, vamos. Eu acho que tem muita gente falando muito. Sabe, tem que acabar as pessoas falando. A gente tem que ter material, aqui a gente tem que ter material pra janeiro. Isso tem que acabar o ser humano. Tem que acabar a opinião na internet e tem que acabar as pessoas falando. Mas você sabe que só existem 17 sites que vale a pena ser lido os comentários. Um deles é o Retrópolis. Nos vemos em fevereiro, gente. Até mais. Fui. Bom, até fevereiro então, enfim, e divirtam. Ou não. Socorro, me perdi, me achei. Não, calma, eu tô desesperado. Vou deixar ele morrer de ansiedade antes. Então, gente, acabou mais um ano, então ano que vem a gente tá de volta. E, por favor, não vou dar nenhum comentáriozinho, porque todo mundo já sofreu o suficiente com a festa de final de ano. Então, até. Bom, pessoal, obrigado por tudo, obrigado por nos aguentarem, obrigado pela audiência, obrigado pelos eventos e, finalmente, depois de alguns anos de cão, eu posso dizer com convicção e com animação, feliz ano novo! Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.